Boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso estudo. Mais do que um estudo, hoje é o último estudo de 5.784. Tem ainda um gostinho especial. E já me adiantando, né, como a gente falou na segunda-feira para os alunos do curso de judaísmo, na próxima semana, próxima quarta-feira, obviamente não teremos estudo, porque é Rosh Hashanah. Estaremos todos juntos, se Deus quiser, rezando, mas não faremos o estudo. Depois a gente vai rearranjar o estudo da Paraxá da semana que vem, provavelmente na outra, enfim. Depois a Thaís vai fazer uma mágica aí. Então, na prática, esse é o último estudo de 5.784. Estamos chegando ao final da Torá, né, da leitura da Torá, não da Torá, mas da leitura da Torá. Hoje vamos falar de duas parashiot, a 51ª, quinquagésima segunda, né, parashiot, a Nitzavim e Vayelech. Então, vamos, como sempre, fazer um pequeno resumo e eu volto a insistir, na medida do possível, claro, que antes de vir para o estudo, todo mundo deu uma lida, pelo menos, na Paraxá. Normalmente é uma só, dessa vez são duas, mas são duas curtinhas também, então vale por uma, para ter uma ideia. Mas, de qualquer jeito, eu adotei esse costume de fazer um pequeno resumo e depois escolher um ponto, né, para a gente se aprofundar um pouquinho. Então vamos lá, deixa eu só me localizar aqui. Ver se vai dar tudo certo hoje. Aqui, aqui. Volto para vocês e faço o share. Apresentação, acho que é isso. É isso. Pronto, se tudo deu certo, vocês estão vendo agora a tela. Minha tela, na verdade, né? Com o convite para o estudo de hoje. Só baixar aqui um pouquinho para poder enxergar melhor vocês. Pronto. Ah, então, bom, voltando, duas parashiot, Nitzavim e Vayelech. E aqui vamos. Estrutura das duas parashiot, ou resumo das duas parashiot, muito brevemente. Parashá Nitzavim, como eu falei, a Parashá número 51. Temos 54, ou seja, estamos bem no finzinho. 51, essa aqui. Depois de toda o pacto, né? E nós lemos na semana passada, enfim, as bênçãos para quem cumprir, as maldições para quem não cumprir o pacto, etc. Aqui estamos como diria numa linguagem mais técnica dos advogados, estamos nas disposições finais aí do pacto entre Israel e Deus. Ainda aparecem algumas sanções pelo descumprimento, e deixa muito claro, e aí é o título da Paraxá, que aquilo que está sendo acordado vale não só para quem está ali em pé, firmes, em pé, nitzavim, né, mas também as futuras gerações, ou seja, nós estamos comprometidos com o que estava sendo assinado naquele momento ali, né? Logo depois, né, a partir do capítulo 30, vem mais um adendo, vamos dizer, ao pacto, né? E isso é muito interessante, esse trecho, né, esses 10 versículos, porque eles nos remetem diretamente ao período em que a gente está vivendo. Provavelmente não por acaso, né, o período da Teshuvá, né, esse período que estamos agora em Elul, mas que em breve passaremos por Rosh Hashanah e aqueles Aseret Yemei Atshuvah, os 10 dias de retorno, né, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, retorno no sentido de arrependimento, né? E aí é interessante que nesse trecho aí de 10 versículos aparece 7 vezes essa raiz do verbo lashuv, né? Então, e mostrando então fortemente essa ligação entre o arrependimento do ser humano e o perdão divino, né? Então, se vocês se arrependerem, mesmo que vocês façam um monte de besteiras,
né, que vocês não sigam exatamente pelo caminho que eu estou pedindo, que está no pacto. Mesmo assim, se houver a tshuva, o arrependimento, o retorno, vai existir o perdão divino, né? Isso está muito claro nesse pequeno trecho, vale a pena uma lida nele agora como forma de preparação até para esses dias que a gente está chegando, né? Aí tem uma outra frase super interessante, enfim, é uma das minhas favoritas da Torá, né, onde está escrito que a Torá está ao alcance de todos. Não tem essa, tá, é muito difícil, está muito longe, está no alto da montanha, está do outro lado do mar. Não. A Torá, ela está ao alcance de todos. Eu peguei só esse pedacinho, Loba Shamayim Hi, ela não está no céu. Ela está aqui pertinho de cada um de nós, né? Tem outro pedaço que fala que ela não está do outro lado do mar, enfim, tem essas duas analogias aí que são feitas de uma maneira figurada, né? Por fim, a Parashá Nitzavim vai terminar com outra frase de muito efeito, muito utilizada na rua judaica, que é essa que a gente tem que optar pela vida. Escolha a vida, né? O Vachartá Bachaim. É assim que vai terminar essa paraxá. A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem que escolher entre a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha a vida, né? Parece, desculpa, parece fazer muito sentido, pelo menos para mim. A gente fala bastante sobre isso em várias circunstâncias diferentes. Estava contando para vocês hoje sobre o encontro que a gente tem lá no residencial toda quarta-feira e falamos, né, que chama Pergunte ao Rabino, né? E uma das coisas que apareceu hoje é sobre Yom Kippur. Uma das perguntas que veio é sobre o jejum de Yom Kippur. Né? E falamos então, enfim, como funciona, que começa um pouco antes de escurecer, vai terminar um pouco depois do escurecer, são 25 horas, etc, etc. Mas, no caso deles específico ali, só tinha, como eu sempre brinco, os jovens do residencial têm 80 anos, mas do meu lado tinha um senhor que recente lá no residencial, tem 101 anos, ele me falou, eu não acreditei. Ele estava cantando com a gente, participou do serviço e tal, depois, eu tenho 101 anos. Eu falei, que maravilha. Para essas pessoas, essa última frase faz muito sentido. Vahartá Bahaim. Não vai fazer jejum, pelo amor de Deus. O jejum é de segunda importância. O importante é a vida, é estar bem de saúde. Então não é para vocês fazerem jejum. Vocês podem, nesse dia, deixar de usar o celular, ou não come chocolate nesse dia, enfim. Faça algum tipo de restrição que faça sentido para vocês, sem arriscar a vida de vocês. Não pode, é proibido. Uma grava, eu dei até como exemplo para eles, né? Só para não falar que só são os velhinhos, né? Vira e mexe eles reclamam que eles não são velhos, né? Eu dei o exemplo da grávida. Uma mulher grávida não deve jejuar. Uma mulher que está amamentando não deve jejuar. É proibido. Ela põe em risco a vida do filho, do menino, da criança, enfim, ou da menina, né? Enfim, isso tem a ver com escolha a vida, né? Tá na paraxá dessa semana, numa delas, né? Nitzavim. Segunda paraxá Vayelech. Só lembrando, elas são lidas em conjunto, né? O Celso já explicou isso, Parashiot Mechubarot, quando elas são lidas em conjunto, né? Parashas geminadas, né? Tem a ver com, enfim, com a estrutura do nosso calendário, a gente tem que conseguir ler 54 Parashiot durante um ano, né? É verdade que o ano tem só 52 semanas, mas tem muitos feriados que vão cair em Shabat, né? Por exemplo, Yom Kippur, já no ano que vem, vai cair num Shabat, né? E a gente tem que então fazer os ajustes necessários e quando precisa, a gente lê duas parashot mais curtas e que tem alguma relação entre elas juntas, né? Esse é um dos casos. Então, Vayelech é a segunda parashá dessa semana, a 52ª parashá da Torá. Depois de finalizar o pacto, terminamos esse assunto, voltamos pro Tachles, dia a dia. Moshe vai morrer. Ele já sabe disso, não é uma novidade, mas volta a se falar desse assunto e aí surge mais uma vez a questão da sucessão, né? E aí Moshe aparece com essa outra frase de muito efeito, também gosto muito dessa frase. Cadê a frase? Não sei onde eu coloquei ele aqui. Enfim,
inverti aqui, não sei, vai aparecer daqui a pouco. Moshe fala para Deus, eu vou adiantar aqui, não sei onde ela foi parar aqui no texto. Moshe fala para Deus, Deus, por favor, precisamos escolher uma pessoa para me suceder, né? Senão esse povo vai ser como um rebanho sem o pastor, né? Isso que aparece nessa paraxá. Deus, será que eu pulei um slide? Está faltando um pedacinho, mas enfim, Deus vai indicar então Yoshua como, acho que eu coloquei mais para frente, Yoshua como o sucessor de Moshe, né? E Moshe então fala essa outra famosa expressão, Hazak ve'ematz, fala Moshe para Yoshua, seja forte, seja corajoso, seja bravo, né? Enfrente aí o que precisar enfrentar. E depois a Paraxá continua com algumas outras instruções sobre o estudo da Torá, tem a ver com o que a gente está fazendo hoje. Aliás, eu esqueci de fazer a bênção e ninguém me ajudou a lembrar, estou com o Siddur aqui na minha frente, mas esqueci, já vou fazer, antes de eu fazer a segunda parte do estudo, né? A Torá nos fala sobre isso, então, como todos esses cuidados que tem que ser tomados em relação à Torá, e aí entra nesse trecho, acho que já final do capítulo 31 aproximadamente, quando fala sobre os preparativos finais para a morte de Moshe, antes da morte de Moshe, incluindo as profecias de Deus de que o povo vai sair do caminho, já sabemos, né? Deus já prepara, Moshe já fala, não, esse povo a gente já sabe que é um povo difícil, né? Ainda aqui, agora bem já no finalzinho, Moshe prepara essa canção Azino, que vai ser usada então como forma de última mensagem de Moshe para o povo, antes da sua morte, e a própria Torá conta que ele conclui a redação da Torá, né, nesse finalzinho. E a última coisa que acontece na Paraxá, ainda volta para essa história dos levitas, que eles vão ter que cuidar, enfim, da Torá, e em seguida ele reúne os anciãos, os oficiais, e vai ler Azino, que é a próxima Paraxá, né? Ela aparece já como um prelúdio aqui na Paraxá Vayelech, mas ela vai ser lida na próxima Paraxá, que tem o nome Azino, né? Então, mais ou menos essa é a estrutura das Parashiot. Antes de eu continuar, então eu vou só parar um pouquinho de compartilhar aqui, se eu conseguir. Isso, tem que achar vocês aqui, peraí. Share. Porque agora vamos para... Oi, Dani, oi, Lu. Eu não estava enxergando vocês. Antes da gente continuar, e aí é onde eu quero aprofundar num dos pontos da Paraxá, que a gente já falou sobre ele, mas agora eu queria aprofundar. A gente vai fazer as bênçãos que estão na página 44. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok bedivrei Torah. Obrigado. Amém. Nos santificar com as tuas mitzvot e nos ordenar, nos ocupar com as palavras da Torá. Ve'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Amém. Bendito seja tu, Deus, que ensinas a Torá ao teu povo de Israel. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu im kol hamim venatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai, noten a Torá. Amém. Amém. Agora, voltando aqui para o nosso estudo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu estou. Agora de novo. Estudo 2. Tá, então estamos naquela última tela, terminamos a estrutura das Parashiot. Seguimos em frente. O assunto que eu queria focar é nessa questão da troca do líder, né? Que é um dos assuntos, diria, mais importantes da segunda Parashá. Então, Nitzavim ficou para trás, estamos agora nos focando no que acontece em Vayelech, né? Moshe
está prestes a morrer, já sabe disso, e agora sim vai aparecer a frase que eu queria que tivesse aparecido antes, eu tinha esquecido. Ele pede para Deus, Deus, por favor, indique um novo líder. Né? E essa é a frase, né? Velot yihye adat Adonai, Katson asher ein lahem roe. Para que o povo, a comunidade de Deus, né? Ele nem fala de Israel, é de Deus, né? Não fique como um rebanho que não tem um pastor. Roe, né? No sentido daquele que olha, né? É a palavra que é usada para pastor, né? Então isso tá anterior, tá bom? Isso não tá nessa paraxá. Isso tá quando Moshe fica sabendo, né, que ele vai que ele não vai entrar mais em Canaã, né? E que ele pede para Deus, por favor, indique um líder. Por isso que não aparece lá naquela paraxá. Por isso que eu não botei no resumo de Vayeler. Deus então indica Yoshua, filho de Nun, né? E simplesmente é isso que está escrito na Torá. Deus fala que ele é um Ish Asher Ruach Bo. Tá? No versículo seguinte, né? Assim que Moshe pede o novo líder, Deus indica Josué, né? Que é um homem inspirado, né? Ruach. Ele tem o Ruach dentro dele, tem essa alma, enfim, depende como a gente quer traduzir. Em algumas traduções está assim, é um homem inspirado, mas sem maiores detalhes, não fala por que ele é inspirado, enfim, que qualidade ele tem para que Deus tenha escolhido ele. Quem era Yoshua bin Nun? O que a gente já sabe dele? Então, ainda antes da paraxá dessa semana, Yoshua, a primeira vez que ele aparece, aparentemente na Torá, é quando o povo, depois de sair do Egito, é atacado por Amaleque. Nessa hora, Moshe convoca Yoshua, Josué, para liderar, entre aspas, exército para defender Israel. Né? Então é isso que ele diz, Vayomer Moshe el Yoshua, Becharlanu Anashim, Vetze ilachem ba'amalek. Né? Escolha homens, né, para vocês lutarem com Amalek. Né? E o que acontece na prática é que com a ajuda de Moshe, a gente já vai falar sobre isso, Yoshua vence os amalequitas. E aparece então essa outra frase um pouquinho mais para frente, Vayachalosh Yoshua et Amalek, isso mesmo, Vayachalosh Yoshua et Amalek, Ve'etamo Lefi Harev, na base da espada, enfim, lutando, eles vencem, então, enfraquecem, né? Halash, né, da palavra halash, os amalequitas, né? Então Yeshua cumpre a sua missão, e só que tem um detalhe. Se todo mundo, não sei quem vai lembrar disso, né? Mas essa batalha é uma batalha bem estranha, né? Porque Moshe, e ele tinha avisado Yeshua disso, ele simplesmente sobe numa montanha, né? Como aparece nessa figura aqui, e ajudado pelo seu irmão Aharon e pelo supostamente seu sobrinho Hur, né, filho de sua irmã Miriam, segundo Midrash, que ajudam a segurar seus braços. Além disso, num dos braços, aqui no braço direito, aparece que ele está na mão direita, na verdade aparece que ele está segurando aquele cajado, aquele famoso cajado que ele já tinha usado no Egito, né? O cajado de Deus, né, como Mate a Elohim, como aparece no texto da Torá, né, e toda vez que ele está com os braços levantados, os Bnei Israel estão vencendo os amalequitas. Quando ele baixa os braços, acontece o contrário, e por fim, né, com a ajuda do irmão e do sobrinho, a gente vence a batalha. Então, na Torá, o que aparece concretamente é que quem venceu a batalha não foi o Yoshua. Yoshua estava lá, né, ele reuniu os homens, é verdade, mas quem lutou para valer foi Deus, né, e aparece isso na Torá, né, e Moshe intermediando entre o povo e Deus. Aí tem aquelas explicações, aqui o povo, como Moshe levantava os braços, o povo olhava para cima, e aí, enfim, tinha essa relação com Deus mais próxima, e por isso que venceram.
De toda maneira, o que eu queria trazer aqui é que Yoshua, nesse momento, né, nessa primeira aparição, primeira vez que ele atua na Torá, ele tem um papel, digamos assim, secundário, né? Ele não é o mais importante, não é o ator mais importante de longe, né? Moshe e Deus são os atores mais importantes nesse episódio, né? O que mais que a gente sabe de Yoshua? Ele aparece mais de uma vez, ele é definido, né, como um assistente de Moshe, um secretário de Moshe, alguma coisa assim, né? Em hebraico, um mesharet de Moshe. Ele é descrito, né, literalmente com essa palavra. Ele não tem contato com o povo. Muito poucas vezes a gente vê, aliás, talvez na batalha aqui, mas em outras situações importantes, como essa do bezerro de ouro, o Yoshua está lá dentro do Ohel Moed. Ele está ali, o Moshe entra e sai, mas ele está ali, a Torá nos escreve que ele está ali dentro do Ohel Moed ali, cuidando ali daquele pedaço ali do acampamento, né? Sem contato direto com o povo. Né? Tem o outro mais famoso episódio que envolve Yoshua ben Nun, esse bem conhecido, que ele é um daqueles dois meraglim, daqueles espiões, enfim, daqueles que foram conhecer a terra de Canaã. Né? Ele é um dos 12 que foram, ele é um dos únicos dois, né? Ele e Caleb, que voltam e falam que existe a possibilidade, né, de êxito naquela missão, né, e por conta disso, como a gente sabe também, ele vai ser, ele e o Caleb vão ser uma das duas pessoas que vão entrar em Canaã mais para frente, né? Nem Moshe não vai entrar, ele, Yoshua e Caleb vão ser os dois que vão entrar. De novo, Yoshua não aparece nesse episódio dos Meraglim, não aparece como um grande líder, né? Ninguém gostou do que ele falou, ninguém seguiu o que ele falou, muito pelo contrário, foram todos né, na linha dos outros 10. Né? Ele se mostrou fiel ao Moshe, né? E ao plano de Deus, isso sim, ele deixa claro que ele acredita que vai dar tudo certo, né? Mas dá para imaginar que o resto do povo, ainda mais quando fica sabendo que eles vão ser os dois únicos que vão entrar que saíram do Egito adultos, né, e que vão entrar em Canaã, o povo não deve ter ficado muito feliz com eles. A Torá fala alguma coisa a respeito disso, né, que o resto do povo ficou meio irritado com eles, né. Então, assim, aparentemente também nesse caso não mostra nenhuma grande dote de liderança, alguém que tinha, enfim, as qualidades de liderança que Moshe, por exemplo, tinha. Né? Enfim, ainda sobre Yoshua, né? Durante todo o percurso, né, o que a gente sabe é que, o que dá para imaginar, não está escrito isso, né, mas dá para imaginar que todo mundo acreditava que Moshe ia liderar o povo até a entrada em Canaã. Né? Não tinha nenhum sinal de que isso não ia acontecer. Né? Só no 40º ano, durante esses 39 e poucos anos aí, todo mundo sabia de Moshe. Né? Só no 40º ano ocorre o episódio de Moshe, bater na rocha, não conversar com ela, e aí ficamos sabendo que ele não iria entrar em Canaã. Ou seja, uma coisa muito tardia. Né? E só depois, ainda depois desse episódio, né, que Yoshua fica sabendo que na verdade ele que vai liderar o povo, né, na conquista de Canaã. Então, mais tardio ainda, quer dizer, foi bem no final, no apagar das luzes da Torá, né, que Yoshua fica sabendo que ele tem uma missão pela frente. E voltando ao que eu já tinha falado antes, não tem nenhuma explicação de por que Yoshua foi escolhido para ser o sucessor de Moshe, exceto que ele tem Ruach Bo, ele tem aquele espírito dentro dele. Mas, assim, do ponto de vista prático, ele aparentemente não tinha as qualidades de um líder, ele não tinha experiência de ser um líder, de ter liderado o povo, mas ele tinha aquele espírito, né? Uma pessoa que tem um espírito dentro dele, seja lá o que isso significa. E aí agora voltamos agora direto para a nossa paraxá Vayelech, a segunda das parashiot de hoje. Né? Deus e Moshe
vão dar todo o apoio para Yoshua. E é isso que a gente lê, e é isso que eu queria ressaltar nessa paraxá. Através dessa expressão Hazak ve'emat, seja forte, seja corajoso, seja bravo, né? Seja forte e corajoso, como está aqui. Depois, agora nessa paraxá, né, no comecinho da paraxá, Vayelech, Moshe, então, fala para o povo que ele não vai entrar em Canaã e que no seu lugar vai ficar uma outra pessoa, claro. E ele começa, Moshe falando para o povo de Israel, Risku ve'imtsu, sejam fortes e corajosos. Então, Moshe, antes ainda de falar para Yeshua, essa frase que ele vai falar daqui a pouquinho, ele fala para todo o povo, né? Ele está preparando o povo para os próximos capítulos, e ele começa usando essa frase: sejam vocês fortes, sejam corajosos. Comecinho da paraxá. Aí em seguida ele chama Yoshua e na frente de todo o povo ele repete a mesma expressão. Hazak agora para Yoshua. Hazak ve'ematz. Né? Trazendo esse suporte, essa força, né? Que Yoshua vai precisar nessa grandiosa missão. Né? Não era pouca coisa, né? Entrar com toda essa população, enfrentar todos os obstáculos e todos os povos que estavam lá dentro. A gente já sabia disso, né? Lembrem que 10 dos 12 espiões falaram que eram gigantes, enfim, que a gente vai ser massacrado por esse povo, né? Por esse povo que mora lá, por esses povos que moram lá. Né? E Yoshua, apesar de ele ter claro para ele que Deus vai estar junto, e Deus vai falar isso para ele daqui a pouquinho, ele não estava, talvez não tivesse totalmente preparado para essa missão. Então, esse reforço, Hazak ve'ematz, vem em boa hora. Em seguida, Deus chama Moshe e Yoshua para o Ohel Moed, para a tenda de reunião. Né? E lá, na tenda de reunião, ele deixa mais uma vez claro, agora estou falando de Deus, deixa mais uma vez claro que chegou a hora de Moshe, né? Moshe partir, né? Aí estão eles, enfim, eles não dá para chamar de eles, mas está ali apenas Yoshua, Moshe e Deus, né? E Deus, agora Deus fala para Yoshua, não é Moshe mais, né? Moshe já tinha falado para o povo, Moshe já tinha falado para o Yoshua na frente do povo, e agora Deus fala para Yoshua, Rak Hazak ve'ematz, apenas seja forte e corajoso. E aí ele, enfim, Deus, na verdade por isso que eu escrevi Deus e Moshe, na verdade foi ao contrário, Moshe e Deus, né? Demonstrando esse suporte que Yoshua ia precisar para essa missão, né? De levar os filhos de Israel para a terra que Deus prometera, né? E só que no fim ele acrescenta esse detalhe aqui, né? Moshe não vai estar junto mais, mas Deus vai estar juntos, né? Ve'anochi ehyeh imach. Eu vou estar com você, né? Como Yoshua já tinha no episódio dos Meraglim, Yoshua já tinha dado essa dica para o povo, né? Ele já tinha falado, a gente vai conseguir vencer porque Deus vai estar com a gente, né? E agora Deus está falando isso para Yoshua: eu vou estar com você, não se preocupe, não tema, eu vou estar com você, mas seja forte, seja corajoso. E aí um ponto, enfim, para mim foi muito forte. Nessa semana eu li um texto de uma professora, que é uma professora de um instituto chamado Pardes, né? O nome dessa professora, Aviva Lauer, e ela fala disso que eu não conhecia, vou ser sincero, né? O Rabino não conhece tudo, essa palavra em hebraico chamada, enfim, firgun, que não é uma palavra que aparece na Torá, não tem origem na Torá, é uma palavra usada aparentemente no dia a dia em Israel, mas é uma coisa relativamente nova, né? E que é esse firgun aqui? O que isso tem a ver com a paraxá? Né?
Primeiro que essa palavra vem do Yiddish, aparentemente, né, de uma outra palavra que é fargenen em Yiddish, que expressa no hebraico moderno uma ideia de empoderar alguém, né, trazer esse otimismo para alguém e dizer você é capaz, né? E aí já fica meio claro o que tem a ver com a paraxá dessa semana, né? E como ela explica, o firgun é muito mais que uma palavra, ele é uma atitude, né? E isso aparece em várias situações no dia a dia em Israel, de quando as pessoas querem, enfim, dar digamos assim, um empurrãozinho em alguém que está precisando de um empurrãozinho no bom sentido, claro, né? E aí vem a parte que eu mais gostei, né? Que Firgun tem essa ideia de abrir espaço para outras pessoas, né? Ser generoso, torcer pelo melhor pelas outras pessoas, sem segundas intenções, né? Eu quero que seja o melhor, né? Assim como eles queriam. Eu estou usando eles, né, para juntar Moshe e Deus, não é bem o caso, mas enfim, vocês estão me entendendo, né? Deus e Moshe queriam o melhor para Yoshua, né? E estavam, e Moshe em particular, obviamente estava abrindo espaço para ele, né? A gente sabe, Yoshua ia ficar no lugar de Moshe, né? E a ideia de ficar feliz com a felicidade do outro. E ela usa acho que não sei se é ela, mas enfim, alguém termina usando essa expressão que Firgun, essa frase, né? Firgun é um antídoto da inveja. Né? Em vez de ter inveja, a gente devia ter esse outro sentimento, que é esse sentimento de ficar feliz com o sucesso, com a felicidade do outro, né? Muito difícil nos dias de hoje, enfim, pelo que a gente está vendo por aí, né? No dia a dia, né? Mas, enfim, queria reforçar essa ideia que me pareceu tão bonita, né? Mas tem um detalhe importante que a gente tem que ficar claro para todo mundo. Não é que Moshe e Deus só estão torcendo para que Yoshua seja bem sucedido. Na verdade, eles sabem que Yoshua tem dentro dele as habilidades, né? E pode ter sucesso na sua missão, desde que ele tenha força e seja corajoso, né? Não é que ele precisa mudar completamente, né? Ele já tem dentro dele isso, né? E talvez aí tenha aquela ligação com o que Deus falou, né? Ruach Bo, né? Ele tem dentro dele esse espírito, mas ele, para exercer isso, ele tem que ter força e tem que ser corajoso, né? O potencial, né? Essa é a palavra. Potencial ele tem, mas ele tem que realizar esse potencial e isso depende dele, Yoshua, não nem de Moshe e nem de Deus, né? A ideia é que eles estão apenas ativando, né? Estão cutucando, estão dando aquele empurrãozinho que eu falei em Yoshua, né? Reforçando o que ele já tem dentro dele. Indo um pouquinho mais para frente, agora saindo da nossa paraxá e já indo um pouquinho, né? Vocês sabem que logo depois que termina a Torá, estamos no finzinho, como eu falei no começo, vai vir o livro de Josué. É o próximo livro da Torá, já dentro da segunda parte do Tanakh, né? Os Nevim, é o livro de Josué, né? Sobre o qual se discute se ele fazia parte do Tanakh, da Torá ou não, mas enfim, hoje em dia, no cânone do Tanakh, né, da Bíblia judaica, ele está na segunda parte, é o primeiro livro da segunda parte, e por incrível que pareça, não, obviamente não é por acaso, logo no comecinho desse livro, capítulo 1 desse livro, Deus, agora falando face to Josué, Moshe já morreu, né, Moshe morre na Torá. Né, talvez este seja o marco onde foi decidido, ok, daqui para frente não é mais Torá. Né? Moshe morreu, Yoshua frente a frente com Deus, e Deus repete para ele, Hazak ve'ematz, né? Seja forte, seja corajoso. Né? Então, aí vem essa ideia de que, baseado nessa atitude, né, de Moshe e de Deus, o Firgun, né, como é usado em hebraico, né, essa palavra em hebraico, ele vai se tornar parte dessa cultura desse povo. Né? O povo incorpora essa ideia, e nós vamos ver por que eu estou falando do povo em seguida, né? Essa ideia de que é importante a gente dar esse apoio
para as pessoas que têm esse potencial, que a gente enxerga esse potencial e não ter medo do sucesso delas, né? E por que eu estou falando isso? Porque logo em seguida, no mesmo livro, alguns versículos para frente, 12 versículos para frente só, em Yoshua 1:18, o povo diz para Yoshua, Hazak ve'ematz, nós vamos te apoiar em tudo que você precisar, e de novo, Hazak ve'ematz, seja forte e seja corajoso. Tá? Então, assim, tá todo mundo envolvido nisso, né? Desde Moshe falando para Yoshua, aliás, Moshe falando para o povo, depois falando para Yoshua, depois Deus falando para Yoshua, depois Deus falando só para Yoshua, agora o povo falando para Yoshua, enfim, tá todo mundo nessa mesma pegada de que vai dar certo, você é capaz. Sabemos que você é capaz. Yoshua, não fique com medo. Isso, a mensagem é essa. Nós acreditamos no seu potencial, o povo falando, e de nos levar, você vai conseguir nos levar à Terra Prometida. E é um fato, aconteceu. Né? Olhando para a história pregressa de Yoshua, talvez ele não fosse predestinado, nada indicava que ele ia ser o sucessor de Moshe. Nada. Ele participa uma outra vez, ele era meio secretário, um assistente, enfim, de Moshe, mas nada indica que ele vai ser o sucessor, que ele tem as características de líder, nada disso, né? O que a gente sabe, a gente acaba concluindo que ele tinha dentro dele o potencial. Deus fala, Ruach Bo, né? Mas só que ele, além disso, ele recebeu esse apoio, né, de dois grandes Mefargenim. Mefargenim é aquele que faz o firgun, né, ou aquele que dá o firgun, dependendo como a gente quiser expressar em português. Dá esse apoio, né, são simplesmente Moshe e Deus, né? Então não é pouca coisa esse apoio que ele recebeu dessas duas figuras, né? E aí trazendo para a nossa realidade agora, nós nesse momento, esse momento difícil que a gente está vivendo no mundo, né? Mas ainda, e trazendo para o mais pessoal ainda, todos nós em algum momento precisamos desse empurrãozinho, vamos colocar assim, né? De alguém que fale, você é capaz, né? Você vai conseguir, acredite em você, né? Alguém que desperte nos desperte, né? Com essa atitude de firgun, né? Como a gente fala em hebraico, né? É importante, né? Isso eu sei que não é fácil, né? Moshe mostrou isso. Muitos líderes têm essa característica, muitos outros não têm, né? Que é essa característica de não ter medo do sucesso do outro, né? Seja numa relação entre pares, né? Seja numa relação com um possível sucessor, um subalterno, falando de trabalho, né? A gente ouve muito falar disso, né? De líderes que têm medo do sucesso dos seus subalternos, e aí não tem receios de que o subalterno vai ficar melhor do que ele, enfim, ou que aquele que vai ser o sucessor vai superar aquele que é o líder atual, né? A Torá, e essa Parashá em particular, nos ensina isso, não ter medo do sucesso do outro, né? Uma outra coisa que nesse texto fala um pouco, esse texto que eu mencionei, fala sobre agradecimento. Isso não aparece na Parashá, mas eu queria trazer como parte desse firgun, dessa atitude de firgun, é você agradecer pelo trabalho dos outros, né? Isso é uma coisa que a gente faz sem conhecer essa palavra, obviamente, como eu falei, eu não conhecia essa palavra, mas a gente faz no Neshama. Toda semana e há muito tempo a gente faz isso, a gente procura sempre reconhecer o trabalho de cada um, né? Cada um faz a sua parte, cada um tem o seu trabalho, cada um tem seus méritos, e não faz diferença se eu faço isso ou se eu faço aquilo, se eu faço mais, se eu faço menos, não importa, né? É uma construção coletiva, né? Isso que a gente tem que entender. Eu estou usando o Neshama como exemplo, mas obviamente podia ser em qualquer outro contexto, né? Agradecer pelo trabalho dos outros é parte desse conceito de firgun.
né? Ficar feliz com o sucesso dos outros, com o trabalho dos outros, tudo isso faz parte, né? E num ambiente tão competitivo como o que a gente vive hoje em dia, né? Ah, e a gente está vendo isso claramente, né, em tudo que a gente assiste na TV, ou que a gente vê nos canais da internet, né, todas essas disputas que a gente está presenciando, né, uh, essa atitude é cada vez mais importante, né? Tomara que a gente possa aprender com a paraxá dessa semana alguma coisa, né? Tô falando nós como coletividade, né? Uh, Mais dois detalhes: toda vez que a gente recebe Firgun, ou seja, a gente recebe apoio, isso vai nos incentivar a compartilhar apoio também, né? A oferecer apoio, Firgun, para outras pessoas. Então é um canal de mão dupla, né? A gente recebe isso, nos faz a gente se sentir mais inteiro, mais capaz, né? E a gente, quem sabe, a gente pode passar a oferecer Firgun para outras pessoas e vice-versa. Toda vez que a gente oferece Firgun, né, a gente pode ter como consequência, a gente não faz isso pensando nisso, né, porque a gente faz sem segundas intenções, como eu escrevi lá atrás, né, mas é possível que quando a gente tem essa atitude, a gente também receba de volta essa atitude, né? Então isso, de novo, é um caminho de duas mãos. Né? Só voltando para Paraxá, para terminar dentro do conceito da Paraxá, Moshe obviamente podia ter medo do sucesso de Josué. Né? Moshe, o nosso maior aí, profeta, né? Moshe era Beino, Mais humilde. podia ter algum receio de que Josué ia ficar mais famoso do que ele, né? E a gente sabe que não é isso que aconteceu, né? Moshe apoia Josué independente, sem segundas intenções. Ele sabe que o povo precisa de alguém para cuidar do povo, né? Moshe tinha esse sonho incrível de entrar na Terra Prometida. Todos nós sabemos, né? Tem uma paraxá que começa falando disso. Vai Hanan, Moshe implora a Deus, me deixa entrar, né? E mesmo assim, com a negativa de Deus, ele dá todo o suporte para Yeshua, né? Ele não pensa duas vezes quando Deus indica que Yeshua vai ser o seu sucessor, né? E isso, então, acho que é o aprendizado que eu queria trazer dessa paraxá, entre muitas outras coisas, como em todas as parashiot, né? Eu falei de algumas delas no começo, o Nitzavim tem várias coisas importantes, o Vaharta Bahaim, por exemplo, né? Mas essa paraxá nos ensina com essa simples expressão, Hazak ve'ematz, né? Que isso, o Firgun, né? Que está, enfim, englobando essa expressão, é um valor autenticamente judaico, né? Tá na Torá, tá lá desde o começo, ou desde o fim da Torá, pelo menos, né? Se não tá no começo, né? Isso tem a ver muito com essa atitude ledor vador, com isso que a gente fala todo Shabbat, enfim, fala sempre, né? Dessa questão geracional, né? Passando isso de geração em geração. Torcer, obviamente, pelo sucesso dos filhos tem a ver com isso, né? Pelo sucesso das próximas gerações. E por fim, né, saber, né, isso tem a ver com o fato de sermos um povo único, independente das nossas visões diferentes, em muitos aspectos, né, sobre, enfim, sobre teologia, sobre política, sobre como resolver, enfim, toda a dificuldade que a gente está enfrentando em Israel nesse momento, enfim, como chegar à paz. Temos muitas visões diferentes, mas temos que lembrar que somos um povo único, né? Então, o sucesso, nosso sucesso como povo de Israel, né, depende do sucesso de cada um de nós, né? Então, acho que isso é outra mensagem que está no contexto da Paraxá dessa semana, né? Somos um povo único. E antes de eu terminar, eu tenho mais um slide só, que é uma proposta minha, mas antes de terminar, eu levantei a mão, vou baixar minha mão aqui, baixar minha mão, lower hand. Eu queria abrir para perguntas, comentários, observações, temos alguns minutos ainda.
Oi, Newton, que eu não tinha visto. Oi, Sandrinha, Fujona, tudo bem? Ah, boa noite para todos. Oi, Ellen. Oi, Rogério, que eu não tinha visto. Oi, André, que bom que você está aqui com a gente. Jailson, Oi. Moré Aguinaldo. Enfim, estou aberto para dúvidas, questões, ou alguém quer trazer uma visão diferente, ou alguma coisa para complementar. Enfim, fiquem à vontade. Alguém Não estou conhecia essa palavra? conseguindo levantar a mão aqui. Esse Não negócio é... precisa, eu estou te ouvindo, Michel, manda ver. Não, maravilha. Nossa, eu realmente não conhecia mesmo esse. Que bom que você trouxe uma coisa nova. Eu não tinha mínimo. Quer dizer, o conceito a gente podia Ah, até yes. entender, mas acho que como você trouxe foi muito bonito, muito legal. Mas eu não queria deixar passar uma coisa que eu acho muito importante em Nitzavim, né? Que é bem o começo. E acho que para os movimentos liberais é importante a gente reafirmar. Tava Kol Nitzavim Kulchem Hayom, né? Tava todo mundo, homens, mulheres, crianças, não tinha mulher para a direita, homem para a esquerda, era um povo, não tinha essa separação. Eu acho que isso tá na Torá, né? Quer dizer, essa coisa de começar a separar vem bem depois, né? Então, eu acho importante a gente reafirmar, estavam todos iguais, não tinha quem estava mais alto ou mais baixo, todos lá parados iguais, é o começo da Parashá de Nitzavim. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Muito, muito bom. Perfeito, Michel. Eu vou acrescentar, vou fazer um adendo ao seu comentário. E não é uma réplica, nem uma tréplica, é simplesmente um adendo. Na Torá, nessa paraxá também, está escrito que. Lembra, eu falei alguma coisa, eu mencionei ano passado, um negócio de estudo da Torá. Está escrito que homens e mulheres têm que estudar a Torá. Está literalmente escrito que as mulheres também têm que estudar a Torá. Não tem essa que isso é só para os homens ficarem lá na Yeshiva, não é isso, não. É todo mundo. Então também tá explícito isso, né? Então, muito, muito bom isso também. Você tá cheio. O que se falou? Ah, não, Renata, acho que tá com o microfone Não, aberto, né? não. Não, tudo bem, tranquilo, Renata. Eu sempre achei que as mulheres tinham que estudar a Torá. Você tá certíssima, você tá Eu certíssima. sempre achei. Não tem por que não estudar. Absolutamente. Você tem toda a E razão. Entel já sabia disso, né? Quem já sabia disso? E Entel, Ah, Yentel, Yentel, uau. Então, Yentel, é os filhos verdade. do Rashi também. Você tem toda a razão. Tá realmente essa ideia de que as mulheres ficam em casa cozinhando ou cuidando dos filhos e os homens vão para Yeshiva estudar, não é judaico. Isso definitivamente não é judaico. Tanto que a gente sabe que hoje em dia, enfim, mesmo nas comunidades ortodoxas, não estou falando, obviamente, dos movimentos liberais, mesmo nas comunidades ortodoxas, temos escolas, tudo bem, são separadas, mas temos escolas para as mulheres estudarem, né? Tem muitas mulheres estudando Torá, enfim, estou falando Torá no sentido mais amplo agora, né? Não só os 5 livros da Torá, né? Não, Davi, e o próprio Rabi Meir era casado com a Brúria, né? Que é citada no Talmud como uma grande estudiosa. Então, já vem daí. Eu estou tentando. Quem está falando, eu não estou olhando aí porque eu tô só procurando onde eu, estão os eu queria trazer uma questão. Fale. Eu imagino a dor, né, de Moshe de ter feito todo um movimento e não ser permitido a ele a entrada na terra de Canaã, na terra prometida. E aqui, assim, me chama muito a atenção a evolução espiritual que Moshe tinha para, com muita bondade, muita sabedoria, muita generosidade, passar para Yoshua sem, imagino que sem ressentimento, sem mágoa, né? Já que ele pediu tanto para Deus e não foi permitido a ele entrar, então, assim, eu acho que fica um aprendizado muito grande para a gente, que as frustrações podem ser transcendidas, né? Que a gente pode usá-las Passar por. como transcender, Tá. né? E aprender e ir para um aspecto de luz, Faz todo sentido. né? Concordo plenamente. Moshe não era um cara bonzinho, tá? Não vamos confundir uma coisa com a outra. Moshe era um cara duro também, né? Nos momentos que precisava ser duro, ele era duro, né? Ele Ele brigou era com Deus, humano, né? inclusive.
era humano, claro, teve suas atitudes humanas, enfim, todos eles, né? Essa ideia de brigar é muito judaica também, né? Inclusive com Deus, né? Temos vários exemplos na Torá, desde Abraão, Yaakov, Moshe, de pessoas, né, líderes importantes que enfrentaram inclusive Deus, né? Não só outros povos, enfim, ou pessoas dentro do próprio povo, mas inclusive Deus, né? Obrigado, Débora. Fala, Rê. Então, eu tenho. A Débora fez um comentário muito interessante, e geralmente é isso que a gente. Deixa eu baixar. É isso que a gente costuma pensar e sentir nós mesmos, né? Quando a gente quer muito uma coisa e a gente fala, não vai dar, não vai ser assim, não vai dar. Nós sentimos essa dor, essa frustração. Coisa, Moisés, ele era muito humilde, então ele não tinha medo do sucesso de Josué, porque ele tinha uma atitude muito humilde. Agora, comentando o que a Débora falou, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu acho que quando Deus fala, ó, você não vai entrar e não se conversa mais nisso, acabou, não vai entrar, pronto. Eu acho que houve um certo carinho nessa negativa, porque Moshe já estava com muita idade, já estava no episódio da pedra lá, que ele bateu na pedra, e ele já estava demonstrando que ele já não estava mais adequado para o cargo de um líder, de conduzir um povo numa guerra. E eu acredito que Deus teve o carinho de falar: você não vai entrar porque não vai dar certo dessa maneira. Então, Deus acho que teve assim um carinho com ele, uma negativa carinhosa, para evitar que Moshe ficasse ainda mais ressentido, Tá bom, né? é uma posição, eu acho que é válida. Não podemos perguntar para Deus, quer dizer, podemos perguntar, Não podemos saber. talvez ele vai responder, não sei. Mas, enfim, acho que é uma maneira de olhar a coisa. Claro que Deus podia ter falado, ok, Moshe, não dá mais, você já tem 120 anos, você já sabe que você já não tem forças, né, para liderar o povo nessa batalha, mas ok, você vai entrar e vai poder olhar até, você vai poder acompanhar. Podia ter sido um meio termo, né? Mas enfim, a decisão foi, não, ok, você nem vai entrar. Além de não levar o posto, você não vai entrar, né? Enfim. Mas eu entendo o que você está falando. Pode ser ter sido, para o bem de Moshe, melhor que você não entre, né? Nesse sentido, né? Para o seu próprio bem, né? Já que não tem nenhuma mãozinha levantada, e antes que alguém levante a mão, e pode levantar, mas eu só queria falar algumas coisinhas antes. Lembrar que, vamos por partes. Sábado agora temos o último Shabat do ano, o último Shacharit, Shabat do ano. Então estão todos convidados, seria ótimo a gente poder estar juntos, né, se abraçar e desejar um ao outro Shana Tova Umetuká. Eu sei que tem gente que está fora de São Paulo e vai ser difícil vir para cá correndo no Shabat, mas a gente se fala pela telinha também. Mas quem estiver em São Paulo, estiver próximo de São Paulo, né, quem sabe a gente pode se ver nesse Shabat e para, enfim, desejar pessoalmente Shana Tova Umetuká. Isso no sábado. Na sexta-feira, para quem quiser e também estiver em São Paulo, a gente vai ter o último Kabbalat Shabbat do ano, lá no Residencial. Todos mais do que convidados. A gente vai, enfim, rezar e pedir por um bom ano, tanto na sexta quanto no sábado. Quem quiser ir no Residencial, as portas estão abertas também nessa sexta-feira. Passado o Shabbat, a gente volta na segunda-feira, que
Segunda-feira a gente tem aula do curso de judaísmo, aula normal. Terça-feira não temos, acho que hebraico, depois eu confirmo com o Moré, mas em princípio as aulas do hebraico terminaram agora há pouco, a última aula foi agora há pouco, né, da turma de quarta-feira, o curso de básico, né? Agora já não é mais básico, todos os alunos agora já são já estão no curso superior agora. Então não temos aula de hebraico, como a gente já avisou algumas vezes, a gente vai dar uma paradinha agora no hebraico, por conta das festas, mas já estamos preparando as próximas turmas. Então não deixem de me avisar ou avisar a Laila, quem gostaria de participar das próximas turmas de hebraico, que vão começar entre o fim de outubro e começo de novembro. Detalhes vão ser acertados, horários, vamos ver quem são os interessados, a gente vai procurar, enfim, junto com o Moré, a gente vai tentar chegar à melhor solução de horário, dia da semana, horário, que permita que a maioria participe, né? A ideia é ter um curso básico para quem quer se alfabetizar em hebraico e cursos um pouco mais avançados, dependendo do interesse das pessoas, tá bom? Na quarta-feira não temos estudo, na semana que vem, não entrem para o estudo, porque não vai ter estudo. Quarta-feira que vem temos Rosh Hashanah. Quarta-feira à noite começamos Rosh Hashanah, 7 horas da noite, lá na Rua Bahia. Para quem estiver fora de São Paulo, pode acompanhar pela Sinagoga na Nuvem. Todos já temos muitas inscrições, a Laila já está ficando louca ali com todos os preparativos. Tivemos já reuniões para preparar todos os serviços, alguns de vocês participaram, obrigado a quem pôde ajudar. Enfim, está tudo encaminhado, não está tudo organizadinho, mas está bem encaminhado. Até quarta-feira, temos uma semana, vamos acabar de nos preparar enfim, para receber todos que vão passar a Rosh Hashanah com a gente. Quarta-feira à noite, quinta-feira de manhã, quinta-feira à noite de novo. 7 da noite, 9 da manhã, 7 da noite. E na sexta-feira de manhã, para quem tiver fôlego e quiser um pouco mais, nós vamos ter serviço no residencial Einstein, aberto para toda a comunidade. Não precisa se inscrever, preciso dos nomes só para questão de segurança. O serviço na sexta-feira de manhã num salão grande, um salão novo de nobre lá do Einstein, está acabando a reforma essa semana, para receber todo mundo, e com coral, com uma pequena orquestra, com um Hazan muito tradicional, para quem gosta de Hazanut tradicional, é um prato cheio, é lindo ouvir ele cantando, o Dr. Kandelman, José Kandelman, enfim, rabino que vocês já conhecem, e muitos jovens a partir dos 80 anos que vão se juntar a gente. Então, todos convidados na sexta-feira às 10 da manhã, tá bom? Então dá para descansar um pouquinho mais e chegar lá às 10 da manhã. Tanto na quinta como na sexta, shofar, claro. Acho que falei tudo que eu tinha que falar. Yom Kippur falamos mais para frente. Estamos pensando se vamos fazer o Tashlich ou não vamos fazer o Tashlich. Falei sobre isso no comecinho do nosso encontro, o que é o Tashlich, de onde vem o Tashlich. Precisamos saber quem gostaria de participar e alguém que queira ajudar a organizar. Enfim, se acharmos essa pessoa, nós vamos fazer o Tashlich. Provavelmente antes da segunda noite. A gente se encontraria, como a gente fez no ano passado, no Parque da Água Branca. Fazemos o Tashlich, uma cerimônia curtinha, cantamos alguma coisa e vamos para a sinagoga para o serviço da segunda noite. Na segunda noite o Caio vai estar, vamos ter música, enfim, vai ser um serviço bem bonito na segunda noite também. Acho que é tudo isso que eu tinha para falar. É isso. E agora, se ninguém levantou a mão até agora, eu vou mostrar meu último slide e vou fazer uma proposta aqui antes, porque já está começando a ficar meio tarde. Mas depois, se tiver mais perguntas, obviamente serão bem-vindas também, tá? Eu não estou olhando o chat. Se alguém escreveu alguma coisa no chat que é para mim, tem que falar em voz alta. Cadê o último slide? Este aqui. Só um segundinho que eu tinha fechado aqui. Isto. Agora tem que puxar. Segundo o último slide, é só isso aqui, mas nada além disso.
Um selo que é um selo antigo de Israel, né, falando das nossas forças de defesa, Tzva Haganah Israel, né, nossa famosa IDF, como está na vertical, Israel Defense Forces, e embaixo a expressão Hazak Ve'ematz, né, tirada da Parashá dessa semana. Né? Ou seja, tá no espírito aí, né? E tem a ver, obviamente, com o que a gente está vivenciando esses últimos dias, cada vez mais, com mais intensidade, né? Então, minha mensagem é, digamos, Hazak Ve'ematz para todos os soldados da Tzavá, para que eles tenham força, sejam corajosos e continuem a nos defender da melhor maneira possível, sem entrar em detalhes aqui, se isso está certo ou se está errado. O que a gente quer é que o Tzahal defenda o povo de Israel, defenda a terra de Israel e nos defenda por consequência, tá? Então, pensando nisso tudo, minha proposta é que a gente faça nesse momento a oração pelo Estado de Israel, como eu fiquei sabendo que foi feito na segunda-feira e eu perdi esse pedacinho. Obrigado, Celso, por nos avisar. Então eu vou fechar aqui o share e vou propor para quem quiser abrir o microfone, a gente pode cantar todo mundo junto, fica maravilhoso, mesmo que não fique todo mundo exatamente no mesmo compasso, ouvir as vozes de todos vocês pedindo por Israel nos faz mais fortes, nós como comunidade ficamos mais fortes. E logo depois disso, para não pegar ninguém no susto, assim que a gente terminar a oração por Israel, para quem tiver com o Sidur Shabbat Shalom, está na página 112, né? Para quem tiver com cinza, na página 231, não sei se tem no livro azul, não vou procurar agora, mas 112 ou 231, e todo mundo sabe já praticamente de cor, temos feito há muitas semanas, né? Todo sábado isso, essa oração por Israel. E para não pegar ninguém no susto, logo depois que a gente terminar a oração por Israel, proponho que a gente excepcionalmente toque o shofar hoje, né, para marcar esse último estudo que a gente está tendo. Vou tentar tocar não muito alto para não assustar os vizinhos aqui. Só que ainda é antes das 10 da noite, acho que ninguém pode reclamar ainda. Não, a lei do silêncio é só depois das 10, eu acho, né? Aqui no prédio. Né? Então quem quiser abrir o microfone de novo, fica aberto o convite para a gente cantar junto Avinu Sheba Shamayim. Avinu, Avinu, Sheba Sheba Shamayim, Shamayim, Ur Israel, Avinu, 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 Sheba Sheba Shamayim, Shamayim, Israel, Israel Ve'olo, Arev, 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 et Medinat Eretz Israel, Israel, Reshit Bereshit Lecha, Geulatecha, Hagen Alev, Evratzecha, Ufros Aleinu, Sukkot Aleinu. Shlomecha, Avinu, 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 Sheba Sheba Shamayim, Shamayim, Tzur Tzur Yisrael Israel Begoalo. Begoalo, Avinu, 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 Sheba Sheba Shamayim, Shamayim, Tzur Tzur Yisrael Israel Begoalo, Begoalo. Ushlach Orcha Bamidbecha Berashea Sarea Beyotzea Beyotzea V'taknen el tzara tova
מלפניך ותקנן את Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Ur Israel Goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Shamayim, Ur Israel Goalo. Amém. Amém. Escolha. Boa noite. Casaco Varu. Baruch Azak Bemet. Azak Varu. Azak Boa noite, Hazak obrigada. Rabi. Boa noite para todos. Se alguém ainda tiver mais uma pergunta, quiser fazer comentários, Exato, estamos Max. abertos. Muito Só um comentário. emocionante. Só um comentário. Eu fui procurar no livro azul, tem o Avinu Sheba Shamayim, exatamente na comemoração do Yom Ha'atzmaut. Ah, boa. E a paraxá que a gente lê em Yom Ha'atzmaut é exatamente Vayeler. Uau, não por acaso. Tá bom. Não por Ok. acaso. Obrigado, Celso, pela sua Torá, pelo seu ensinamento. Obrigado por ter procurado. A Obrigado, Nancy gente. Boa tinha noite. levantado a mão, Nancy? Você tinha levantado a mão ou é impressão minha, Nancy? Não, ela bateu palma. A gente já vai passar para uma Pode outra ver. etapa. Ah, bateu palma, tá bom, gente. Levantei não. Ah, então tá bom, Nancy. Que bom que você tá aqui, que bom que você tá aqui ver também. Fico contente. Sim, adorei, tá? Sua apresentação. Que bom. Agora que eu bom. tô na cozinha. Ah, tá bom. Bom jantar. Boa noite, Então, gente. se ninguém tem Beijo. mais nenhum comentário, fiquem bem, boa noite. Boa Desde já, Shabbat Shalom, que a gente possa se encontrar na Boa sexta, no noite. sábado, na sexta e no sábado, se Deus quiser, tá bom? Tchau, Para tchau. quem não encontrar, desde já, Boa Shabbat noite. Shalom. Boa noite a todos. Boa noite. Shalom. Tchau, Davi. Beijo. Beijo. noite.